Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao JL2 desta segunda-feira, dia 5 de maio. Veja agora as principais notícias do dia. A prisão de uma quadrilha especializada em roubos a carros fortes no sul do Pará. Com o bando foi apreendida uma grande quantidade de armamentos e de explosivos. Os prejuízos do vendaval que destelhou casas e deixou mosqueiros sem energia elétrica. Os ventos chegaram a 90 km por hora. Protesto interdita o principal acesso ao aeroporto de Belém, a Avenida Júlio César. Moradores da Marambaia denunciam que uma parte do bairro está sem energia elétrica desde ontem. E no esporte, o Paysandu segue em situação complicada na Série B, depois de perder para o Volta Redonda. Agora, aqui no JL2. Um vendaval com rajadas que chegaram a 90 km por hora atingiu a ilha de Mosqueiro, em Belém, e causou prejuízos. 40 casas foram destelhadas. Esta foi uma segunda-feira difícil para muitos moradores do distrito. Hoje foi dia de tirar as telhas quebradas, colocar a mobília para secar ao sol e contabilizar os prejuízos depois do vendaval. A Sala da Maria ainda está sem telhado. A estrutura foi parar no terreno ao lado. Foi uma coisa horrível. Eu já tinha visto na televisão, né? Mas, assim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu vi isso. O bairro mais atingido foi o do Maracajá, próximo à Vila do Mosqueiro. Por aqui, no dia seguinte, os moradores ainda fazem a limpeza dos escombros e estão correndo para fazer todos os reparos necessários. Tudo antes que caia a próxima chuva. As nuvens carregadas no céu justificam a pressa de quem ainda nem se recuperou do vendaval de ontem. Por volta das 3h30 da tarde, ventos a 90 km por hora atingiram vários pontos da ilha de Mosqueiro. As cenas foram registradas por moradores. Com a intensidade da ventania, várias árvores foram derrubadas e placas foram parar do outro lado da rua. O fornecimento de energia elétrica ficou comprometido. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno foi causado pela combinação de altas temperaturas e umidade, comum no período que antecede a chegada do verão amazônico. Essa combinação de umidade e as altas temperaturas do continente provocaram efeitos locais com vendavais. Dos 40 imóveis afetados, 3 tiveram perda total, segundo a Defesa Civil do Estado. 3 tiveram perda total, segundo a Defesa Civil do Estado, que atua desde ontem junto com o município para dar apoio às 39 famílias atingidas. 3 ficaram desalojadas e estão em casas de parentes. Uma pessoa teve ferimentos leves. Tem ajuda humanitária, que nós podemos fornecer cestas de alimento, kit higiene, a questão do programa Sua Casa, que fornece valores para que as famílias possam reconstruir seus imóveis, né, através de um programa do Estado, e o programa também Recomeçar da Ciasté. Sebastião veio se cadastrar para receber ajuda para reconstruir a casa. No momento que arrancou a telha, a casa vibrou, e aí nesse momento eu fiquei com bastante medo de que fosse desabar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estou aqui para fazer esse cadastro também, no sentido de conseguir alguma ajuda para recompor o telhado da minha casa. Já a Kelly vai precisar de um auxílio bem maior. A casa dela é uma das que tiveram perda total. O telhado foi parar no vizinho e as paredes caíram com a força do vento. Ela, o marido e os 3 filhos mal conseguiram se proteger. Tudo muito rápido. Começou com um simples chuvisco, e o vento foi aumentando e tudo ficou branco. As árvores vieram quebrando, né? E a gente só conseguiu correr. Quando a porta da minha casa fechou, né? Que dá acesso para a sala, e a gente ficou preso naquele cantinho, né? E a única coisa que a gente fez foi botar o meu filhozinho menor no meio da gente e se abraçar. O ano que a gente tinha custado, acabado de pagar nossa casa. E nesse momento aí, né, tão perto do Dia das Mães, força aí, Kelly, para retomar a vida, viu? Vai dar certo. A Equatorial informou que já normalizou o fornecimento de energia na ilha de Mosqueiro.
Um protesto esta tarde fechou o principal acesso ao aeroporto de Belém. O motivo? Problemas no fornecimento de energia nessa área da capital. A repórter Poliane Guimarães está aqui e, pelo que a gente percebe no entorno dela, continua sem energia por aí, né, Poli? Boa noite. Exatamente, João. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Nós estamos na passagem Curuzu, no bairro da Marambaia, que desde ontem está assim, completamente às escuras, desde que um curto-circuito em um poste daqui da passagem foi registrado pelos moradores. E aí, como eles já estavam há mais de 12 horas sem o fornecimento desse serviço, eles foram até a Avenida Júlio César na tarde de hoje, fizeram um bloqueio do sentido acesso ao aeroporto, justamente para cobrar uma resposta para que fosse feito o reparo aqui na área. Inclusive, eu estou aqui ao lado de uma das moradoras que vai nos contar mais ou menos o que aconteceu. Esse incidente foi ontem à noite. Você disse que, inclusive, vieram equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária de energia, fizeram o desligamento, mas não voltaram para fazer o fornecimento. Começou esse fogo aí, foi muito fogo mesmo, que a gente ficou todo mundo assustado. Aí vieram a primeira vez o Corpo de Bombeiro, conseguimos falar com eles para lá, eles vieram, aí jogaram água, todas essas coisas. Aí depois eles foram embora, depois de voltar de novo, porque a gente tornamos ligar de novo, que era para eles vir porque começou o fogo de novo. Foi por onde pegou fogo na casa do vizinho aí na frente, e aí a concessionária veio, aí foi que desligou a energia, foi por onde normalizou o fogo, né? Mas precisamos fazer esse protesto hoje à tarde para ver se eles vinham resolver nosso problema. Graças a Deus conseguimos a resposta e estão aqui tentando resolver. Obrigada, Eliana. Eliana estava até me contando que ela tem idosos na casa dela, tiveram uma noite bem difícil, com calor, sem condições de dormir. Aqui no momento você acompanha que tem 2 equipes da concessionária de energia trabalhando para fazer o restabelecimento desse serviço, mas é uma área bem complexa porque tem fiação, tem muita gente passando, acompanhando esse serviço e por conta desse protesto que foi feito lá na Avenida Júlio César, foram vistos vários pontos de engarrafamento na área, mas depois que a polícia fez a retirada da mobilização que existia lá, o trânsito na área começou a fluir novamente e agora você acompanha, né? A expectativa da concessionária é que esse restabelecimento ocorra daqui mais ou menos a 4 horas e essa é a expectativa de quem teve uma noite super difícil ontem e agora quer dormir com mais qualidade e conforto. Volto com você, João. Muito obrigado, Poli. Que seja uma noite bem melhor para esses moradores. E olha, o final de semana foi marcado por graves acidentes no trânsito no interior do estado. 4 pessoas morreram em diferentes municípios. Entre as vítimas, uma criança de 3 anos. Em Ulianópolis, uma pessoa morreu em um grave acidente na zona rural do município. Uma caminhonete capotou ao tentar desviar de 3 motocicletas que vinham no sentido contrário da via. O acidente foi no último sábado. Denerval Santos Oliveira, de 48 anos, estava na carroceria do veículo. Ele morreu na hora. Além da vítima, outras 14 pessoas estavam no automóvel. Elas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal de Ulianópolis. O motorista da caminhonete relatou à Polícia Civil que o veículo apresentou problema no freio. O corpo de Denerval Santos Oliveira foi removido para o IML. Em seguida, liberado para os familiares. Em Curionópolis, também no sábado, o motociclista Júlio Almeida morreu depois de uma colisão na Avenida Pará, área central do município. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada com um grave ferimento na cabeça. Testemunhas informaram que uma caminhonete teria atingido a moto e fugido do local sem prestar socorro. Júlio morreu na hora. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo envolvido. Já em Parauapebas, na tarde de domingo, outro acidente foi registrado na estrada vicinal Tapete Verde, zona rural da cidade. A vítima, Cícero Júnior, conduzia uma motocicleta quando houve a batida com um carro particular. O impacto foi tão forte que o motociclista morreu na hora. O condutor do carro permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. A Polícia Militar, o SAMU e o IML foram acionados para os procedimentos legais. Ainda no domingo, outra tragédia em Parauapebas.
Uma criança de apenas 3 anos morreu após a colisão de um carro e um caminhão. O acidente foi na estrada do Salobo, distante cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. Os familiares da criança também ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Eles seguem hospitalizados. O motorista do caminhão envolvido no acidente foi conduzido até a seccional de Parauapebas, onde realizou o teste de alcoolemia, mas foi liberado após o teste dar negativo. O caso segue em investigação. Quantas perdas, né? Quanto sofrimento. Nossa solidariedade aos familiares e amigos de todas as vítimas. E olha, em Redenção, no sul do estado, moradores ali da zona rural reclamam das condições de uma ponte. Há anos, a estrutura não passa por nenhum reparo. E por causa disso, os acidentes têm sido cada vez mais graves e frequentes. Na estrada de terra que leva até a ponte sobre o rio Jabuti, o perigo. A cada curva, como esta, o risco causado pelos problemas de sinalização. Ela é muito perigosa. Ela não tem sinalização e está na curva e só permite passagem de um veículo de cada vez, né? Esse é o risco maior. 3 acidentes eu presenciei. O da moto, uma caminhonete e agora, semana passada, outra caminhonete. Aqui até há uma placa de sinalização, mas ela está toda coberta pelo mato, dificultando a visualização. Esta vicinal é a principal estrada de acesso à zona rural do município. A ponte não possui guarda-corpos e não recebe reparos há anos, o que aumenta o número de acidentes. Na semana passada, uma caminhonete caiu, um casal morreu. Os acidentes têm assustado quem precisa usar a estrada. Devido ser uma estrada de terra, né, e um cascalho meio fino, já é meio perigoso que ela é numa curva, né? A gente acaba ficando com medo, né? Eu já venho passando por aqui há algum tempo devido o trânsito de caminhão lá no asfalto, né? Aí a gente corre de um risco lá e acaba vindo para outro risco aqui, né? A cada travessia, o risco enfrentado por quem precisa seguir viagem. O pouco espaço revela o perigo eminente. Ainda mais de noite, quando a gente passa aqui, a gente que é produtor rural, tá sempre passando nessa vicinal, é complicado. E direto tem carro tombado aqui. Questão da estrada também, né? Tem muito buraco. Essas estradas aqui nunca fica boa. Um perigo, né? A Prefeitura de Redenção informou que esteve no local e que já solicitou urgência na melhoria da sinalização. Além disso, determinou a limpeza do trecho e a realização de um estudo técnico para a implementação de equipamentos de segurança aí na ponte. E veja a seguir a prisão de uma quadrilha especializada em roubos a carros fortes no sul do Pará. E o Paysandu segue na zona de rebaixamento da Série B depois de perder para o Volta Redonda. Agora são 7 horas e 27 minutos. Aqui temos imagens ao vivo da BR-316, ali no iniciozinho de Ananindeua. Voltamos já. Hoje, depois do Jornal Nacional, Marco Aurélio perdeu uma mala cheia de dólares que foi parar por engano nas mãos de Raquel. Raquel, isso só pode ser lavagem de dinheiro. Isso é dinheiro sujo. A polícia pode estar atrás da gente. Vale tudo. E logo depois... E eu vou bagunçar o mundo. Tá dentro? Qual o seu? A Polícia Militar prendeu parte de uma quadrilha especializada em roubos a carros fortes no sul do Pará. Com o bando foi apreendida uma grande quantidade de armamentos e de explosivos. Os suspeitos foram presos durante o cerco realizado pela PM a esta chácara. A localidade fica na região entre os municípios de Floresta do Araguaia, Pau d'Arco e Redenção, no sul do Pará. Ao todo, foram 9 presos. E o que a polícia encontrou no local não deixou dúvidas. O grupo já planejava novas ações. Além de pistolas, 3 fuzis e uma grande quantidade de armamentos de diversos calibres foi apreendido. Além disso, bananas de dinamite e materiais usados na confecção de explosivos. A quadrilha começou a ser investigada depois que uma caminhonete sem placa fugiu de uma fiscalização da Cefa. A partir daí, as abordagens na BR-155 foram reforçadas. No decorrer da operação, os agentes pararam um motociclista
que levava 2 placas de caminhonete. Ele confessou que elas seriam entregues ao grupo criminoso e apontou a chácara usada como esconderijo da quadrilha. Dos 9 presos, 2 já têm passagem pela polícia por roubo a banco. Além das armas e explosivos, este desenho com a planta do Banco do Brasil de Redenção foi encontrada com um dos presos. De acordo com a polícia, o suspeito que fez esse desenho aí com a planta do banco é um ex-funcionário de uma empresa de transportes de valores que tinha acesso ao prédio. Para a polícia, não restam dúvidas de que o bando estava se preparando para uma nova ação na região sul do estado. As investigações continuam. Uma mulher foi presa num sítio que fica na zona rural de Ulianópolis, no sudeste do estado, suspeita de receptação de uma carga roubada de alumínio. A polícia chegou ao local depois que a seguradora responsável rastreou o material que foi roubado no final do mês de abril entre as cidades de Paragominas e Ulianópolis. A carga de bobinas de alumínio de alta tensão é avaliada em R$800 mil. No momento da operação, a mulher tentou fugir, mas foi presa. Outras 5 pessoas conseguiram escapar. Uma delas ainda atirou contra a polícia, mas ninguém se feriu. No local foram apreendidos uma caminhonete que teria sido usada para transportar a carga roubada, além de explosivos, radiocomunicadores, giroflex e outros equipamentos. Em depoimento, a mulher disse que recebeu dinheiro para guardar o material. A polícia continua as investigações para tentar localizar os outros envolvidos no crime. E um policial penal foi preso hoje em flagrante por uma equipe da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará. Franklin Gomes do Nascimento estava repassando celulares dentro da unidade prisional em Marituba, na região metropolitana. Ele foi conduzido à divisão de crimes funcionais, onde prestou depoimento. O policial penal vai responder por corrupção passiva quando o agente público usa do cargo para vantagens indevidas. Ele está preso na unidade de custódia e reinserção de Santa Isabel. A Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária apura se há outros agentes envolvidos no esquema, envolvido aí nesse caso. No ano da COP30, iniciativas que incentivam a sustentabilidade mostram que é possível recuperar áreas improdutivas. Em Altamira, um projeto desenvolvido na região do Xingu usou o plantio de cacau, açaí e essências florestais amazônicas para regenerar um terreno degradado. No Centro de Formação Betânia, criado pela Igreja Católica há 53 anos em Altamira, é feito um trabalho de recuperação de uma área de quase 2 hectares, que estava sem uso e onde havia apenas vegetação secundária. Com a ajuda de um grupo de 25 voluntários, foi feito o plantio de mais de 1.600 mudas de cacau e açaí. Junto para fazer o sombreamento, nós vamos usar aqui as essências florestais nativas também da Amazônia, que também, além de preservar o meio ambiente, elas vão trazer alguma renda também de produção aqui para o espaço. O padre Vandeir é o idealizador do projeto Agroflorestal Betânia. Ele quer que o espaço se torne uma referência de sustentabilidade para inspirar produtores da região e estudantes. A renda obtida com o plantio será usada para custear as despesas de manutenção do espaço. Vamos fazer um sistema em que os alunos possam vir fazer estudo, um laboratório aqui pertinho, eles possam levar essa experiência para outros lugares. O Centro de Formação Betânia pertence à Diocese do Xingu. Fica a uma distância de 8 quilômetros do centro da cidade e guarda uma riqueza florestal totalmente preservada, com uma variedade de espécies amazônicas, entre elas esta castanheira centenária, que é um símbolo da preservação da mata nativa por aqui. Uma árvore gigantesca e imponente, cercada por outras dezenas de espécies nativas, que formam uma área de floresta intacta de beleza impressionante. O Pompeu ajuda a cuidar do espaço e também defende a importância ecológica de áreas verdes como essa, que ficam mais próximas à cidade.
Esse é um projeto da Diocese agora, de cuidar, de preservar do meio ambiente, para que nossas futuras gerações conheçam, saibam que existe uma árvore grande, que existiu a floresta, porque daqui a 20, 30 anos, do jeito que vai, se a gente não preservar, não vai mais existir nada disso. Os governos federal e estadual lançaram hoje, por meio de uma parceria, um pacote de ações para o desenvolvimento social e o combate à fome no Pará. O projeto conta com um investimento inicial de R$ 1.600.000. O recurso será destinado a iniciativas que contribuam para o desenvolvimento social do Estado. O lançamento em Belém teve a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O programa Pará Sem Fome foi uma das principais ações apresentadas. Esta parceria com o governo federal é fundamental para que nós possamos garantir com que o Estado do Pará possa crescer e possa crescer para todos, que todos possam estar se enxergando neste processo de desenvolvimento social. 5 caminhões baús também foram entregues como incentivo à agricultura familiar. Um dos termos de compromisso, assinados hoje, prevê a implementação de 266 unidades de sistemas de saneamento domiciliar. No fim da manhã, o ministro esteve em Soure, onde participou da inauguração dos primeiros sistemas que pretendem beneficiar mais de 1.900 moradores da região do Marajó. E você já imaginou embarcar em uma experiência imersiva do universo Globo? Ficou interessado? Então anota aí a nossa dica. Até o dia 8 de maio, quem estiver aqui pela capital vai poder aproveitar o G-Experience, uma exposição que reúne cenários e objetos que fazem parte do universo do jornalismo e do entretenimento da TV Globo. E para que todos tenham a oportunidade de participar, nós temos uma boa notícia. Na compra de um ingresso na modalidade inteira, você ganha outro ingresso para curtir a experiência com um acompanhante. As visitações podem ser feitas das 2 da tarde até às 10 horas da noite, no Shopping Boulevard, aqui na capital. Agora o esporte, o Paysandu segue em uma situação complicada na Série B. O Papão perdeu para o Volta Redonda no Rio de Janeiro e permanece na zona de rebaixamento. Para 2 times que tiveram um começo ruim de Série B, 3 pontos tinham o peso de um título. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Paysandu lutavam pela primeira vitória na Série B. E a luta não era apenas na bola. Em uma disputa pelo alto, Gabriel Pinheiro acertou Matheus Nogueira. A princípio, foi expulso, mas após alguns minutos de revisão, acabou sendo salvo pelo VAR. Porém, antes disso, Matheus Nogueira teve dificuldades quando saiu do gol. Por pouco, o Volta Redonda não saiu na frente. Com dificuldades para encontrar espaços, o jeito era chutar de longe. Só com Giovani e depois com Borassi, os bicolores conseguiram levar um certo perigo. No segundo tempo, o tricolor resolveu adotar a mesma estratégia. E o gol só não saiu porque Matheus Nogueira deu um jeito. De manchete, desviou o chute de Mirandinho. E na sequência, foi no limite para espalmar a tentativa de Gabriel Bahia. Cansado de chutar, o Volta Redonda resolveu botar a bola dentro da área. Mirandinha perdeu a oportunidade. O Paysandu só foi ter uma última chance aos 45 do segundo tempo. Marlon finalizou mal. Azar do Papão, porque aos 49, Gabriel Bahia cabeceou para conquistar a primeira vitória do Volta Redonda na Série B. Placar final, 1-0 Voltaço. E com um gol tomado no finalzinho do jogo, o Paysandu vê a sua sequência sem vitórias aumentar para 9 partidas. E como se isso não fosse o bastante, os bicolores ainda permanecem na zona do rebaixamento da Série B. Naturalmente, se a gente passa nessa quantidade de jogos sem vencer, porque está faltando alguma coisa, né? E entre tomadas de decisões, né? Não só isso, um contexto geral, a gente tem que tá se ajustando melhor. Eu preciso também, né, talvez organizar melhor a equipe dentro de campo para que os jogadores possam tomar melhores decisões. Eles ameaçaram, eles conseguiram finalizar, assim como também nós tínhamos a oportunidade de poder ter tomado melhores decisões e ter finalizado mais na partida. O JL2 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.